Olá, seja muito bem-vinda ao estudo 12 da nossa série especial do Mês da Mulher. Durante este período, estamos explorando as histórias de mulheres da Bíblia e extraindo lições poderosas para a nossa caminhada com Deus. A palavra de Deus nos mostra que as mulheres sempre tiveram um papel fundamental na história da fé e cada uma delas carrega ensinamentos valiosos. Já estudamos a vida de algumas mulheres, como Eva, Sara, Agar, Raquel, entre outras. Agora, no episódio 12 da nossa série, Lições Eternas para a Vida da Mulher, vamos falar sobre Ruth, uma mulher que, através de sua fidelidade e coragem, não só impactou sua própria história, mas também a história de toda a humanidade. A história de Ruth é uma lição de lealdade, amor e como pequenas ações de fidelidade podem transformar destinos. Ela nos mostra que mesmo em momentos de grande adversidade, o compromisso com Deus e com os outros pode nos levar a um propósito divino mais alto. Então, prepare seu coração, pegue sua Bíblia e venha comigo descobrir as lições eternas que sua história nos traz. O nome de Ruth tem um significado frequentemente associado a amiga ou companheira. Algumas interpretações também sugerem que seu nome pode estar relacionado à ideia de visita ou amiga fiel, refletindo sua lealdade e dedicação, especialmente em sua relação com Noemi e com o Deus de Israel. Ruth era uma moabita, e Moabe era um povo com uma história complicada com Israel. O povo de Moabe descendia de Ló, sobrinho de Abraão, e sua relação com Israel era marcada por conflitos. Por isso, para os israelitas, casar-se com uma moabita não era comum e era até desencorajado. No entanto, o destino de Ruth se entrelaça com o povo de Deus de uma maneira que ninguém poderia prever. A história começa com uma tragédia. Ruth se casou com um homem israelita chamado Malom, mas, após algum tempo, seu marido e seu sogro morreram, deixando-a viúva. Ela, juntamente com sua sogra Noemi, ficou em uma situação vulnerável, sem filhos e sem meios de sustentar a si mesma. Noemi decidiu voltar para sua terra natal em Belém e, com isso, pediu a Ruth e a sua outra nora, Orfa, que a deixassem e voltassem para suas casas. No entanto, a decisão de Ruth de seguir com Noemi mudou o curso de sua vida e a história de Israel. E disse Ruth: "Não me importunes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Ruth 1,16. Essa famosa fala de Ruth não é apenas uma declaração de lealdade à sua sogra, mas também uma profunda declaração de fé. Ao se unir a Noemi, Ruth não apenas escolhe uma vida de solidariedade, mas também faz uma aliança com o Deus de Israel. Ela estava disposta a abandonar sua própria cultura e religião em favor do Deus verdadeiro. Sua decisão de seguir Noemi não era apenas uma escolha pessoal, mas uma escolha de fé. Ruth nos ensina que mesmo em situações adversas, como a perda de um ente querido, a fé pode transformar as circunstâncias e nos conduzir a um propósito maior. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sua fidelidade a Deus e a sua sogra a levou a Belém, onde ela acabou se tornando parte do plano de salvação de Deus para o mundo. Diante de perdas e dificuldades, podemos escolher ver a situação como um obstáculo ou como uma oportunidade de aproximar-se mais de Deus. Ruth nos ensina a confiar, mesmo quando não sabemos o que nos espera. Sua decisão de confiar em Deus, mesmo em meio à dor, é um exemplo de fé inabalável. Quando Ruth e Noemi chegaram a Belém, o destino de ambas estava em uma situação delicada. Noemi, viúva e sem filhos, sabia que precisaria de ajuda para sobreviver. E Ruth, sua nora moabita, teve que buscar formas de sustentar as duas. Durante a época da colheita da cevada, era comum que as mulheres pobres e viúvas fossem ao campo para colher as espigas que sobravam, e foi isso que Ruth fez. Ela se dirigiu a um campo para trabalhar, sem saber que aquela seria a chave para um novo capítulo em sua vida. Sem saber, Ruth acabou escolhendo o campo de Boaz, um homem muito respeitado, que não só era rico, mas também tinha uma ligação familiar com Noemi. Ele era um parente próximo. No entanto, o que parecia ser uma simples coincidência não era nada disso. De fato, era o plano divino em ação.
Deus, de forma invisível, estava guiando os passos de Ruth, levando-a para o lugar certo na hora certa, onde ela encontraria não só uma forma de sustento, mas também o futuro que ele tinha preparado para ela. Quando Boaz notou Ruth, ele se interessou por ela, não apenas por sua beleza, mas principalmente por sua dignidade e pela história de sua fidelidade. Ao saber da situação difícil de Ruth e sua lealdade a Noemi, Boaz se comoveu profundamente. Ele, então, tomou a decisão de tratá-la com grande bondade. Ao vê-la no campo, ele assegurou que ela fosse protegida e bem tratada, ordenando aos seus servos que não a incomodassem, mas que a deixassem colher as espigas sem obstáculos. Ele também garantiu que ela tivesse o suficiente para ela e para sua sogra, fornecendo uma quantidade extra de grãos para que elas não passassem necessidade. E Boaz disse a Ruth: "Ouve, minha filha, não vais colher em outro campo, nem passes daqui, mas aqui te ficarás com as minhas servas." Ruth 2, 8. Ao longo de sua interação com Ruth, Boaz demonstrou uma atitude de extrema bondade e generosidade. Ele não apenas cumpriu as leis de hospitalidade e acolhimento, mas foi além, oferecendo-lhe proteção e provisão. Para os estudiosos, a atitude de Boaz é um exemplo claro do tipo de amor que Deus tem por seus filhos. Um amor que cuida, protege e providencia. Mais do que um simples gesto de bondade humana, a atitude de Boaz reflete o amor incondicional de Deus, que, como nosso Redentor, cuida de nós em tempos de necessidade e nos conduz com graça para o que Ele tem preparado. Boaz é descrito na Bíblia como um Goael, ou Redentor. Segundo as leis de Israel, o Redentor era um parente próximo que tinha a responsabilidade de resgatar os membros da família que estavam em situações difíceis, como viúvas, sem filhos, para garantir a continuidade do nome do falecido e a preservação do patrimônio da família. A lei de Deus ordenava que o Redentor comprasse a terra do parente falecido e casasse com a viúva para garantir a linhagem. A ação de Boaz não era apenas generosa, mas cumpria uma obrigação legal e familiar, tornando-o o protetor de Ruth. O encontro de Ruth com Boaz não foi mera coincidência. Cada passo de Ruth foi cuidadosamente guiado por Deus. Ele a conduziu a Boaz, o homem que viria a ser seu redentor, tanto em um sentido emocional quanto legal. Deus, em sua providência divina, orquestrou todos os detalhes, permitindo que Ruth encontrasse a pessoa certa no momento certo, o que, por sua vez, transformaria sua vida e a de Noemi para sempre. Assim como Ruth viveu essa realidade, podemos nos lembrar também de Jó, que em um momento de grande dor e sofrimento declarou: "Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra." Jó 19, 25. Essa poderosa declaração de fé de Jó é feita em meio ao seu sofrimento extremo, quando ele perde sua saúde, seus bens e seus filhos. Mesmo em meio à dor e à aflição, ele expressa sua confiança de que Deus, o seu Redentor, o restaurará. A palavra Redentor, ou Goel em hebraico, se refere a alguém que resgata, restaura e traz justiça, assim como na história de Ruth. É a mesma palavra utilizada para se referir a Boaz e para se referir a Deus, sendo o Redentor de Jó. E Jó acreditou firmemente que, no final, Deus traria justiça a ele e à sua situação. Essa fala é uma expressão de fé profunda e esperança, mesmo quando tudo ao seu redor parecia estar desmoronando. Com isto, aprendemos que, quando seguimos a direção de Deus em nossas vidas, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras ou sem saída, Ele nos conduz ao caminho da provisão. Assim como Deus agiu na vida de Ruth e de Jó, Ele não é indiferente às nossas necessidades. Quando estamos na sua vontade, Ele providencia os recursos, as conexões e as oportunidades de que precisamos, mesmo que não possamos ver o plano completo de imediato. Quando estamos enfrentando tempos de escassez, desafios ou dificuldades, Deus sempre tem um plano em ação. Pode ser que não vejamos uma solução imediata para nossos problemas, mas, assim como Ruth, podemos confiar que Deus está nos guiando e providenciando tudo o que precisamos. Sua providência pode vir de maneiras inesperadas e através de pessoas que Ele coloca em nosso caminho,
O que nos cabe é continuar a agir com fé, obedecer à sua direção e acreditar que, mesmo quando as circunstâncias parecem sem saída, Ele está trabalhando nos bastidores para nosso bem. Deus não nos abandona e Ele nos conduz com sabedoria e graça a tudo o que Ele tem preparado para nós. Noemi começou a perceber a bondade de Boaz para com Ruth e para com ela. E ao reconhecer que Boaz era a chave para a redenção de sua nora, orientou Ruth a tomar uma atitude corajosa e ousada para garantir essa oportunidade. Noemi, com sabedoria, pediu a Ruth que se aproximasse de Boaz durante a colheita da cevada na noite seguinte, quando Boaz estivesse descansando após o trabalho. Ela deveria ir até ele e deitar-se aos pés dele. Então, ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. "Quem é você?" perguntou ele. "Sou sua serva Ruth", disse ela. "Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador." Boaz lhe respondeu: "O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa." Ruth 3:6-10. Esse ato de Ruth não era simples. Tratava-se de um gesto de confiança em Deus, uma demonstração de coragem e também um movimento ousado dentro dos costumes de seu tempo. Pois ao pedir que ele a resgatasse, ela estava pedindo para se casar com ele, conforme os costumes. Ruth, apesar das dificuldades e do temor que poderia sentir, seguiu as instruções de Noemi com fidelidade. Quando ela se apresentou a Boaz e lhe fez o pedido, demonstrando respeito e humildade, Boaz ficou profundamente impressionado com a atitude de Ruth. Ele não só a elogiou por sua coragem e dignidade, mas também pela sua fidelidade e pelo fato de não ter buscado outro homem mais jovem, rico ou com melhores condições. Boaz, ao ouvir o pedido de Ruth, ficou tocado e prometeu fazer tudo o que fosse necessário para cumprir o papel de redentor e redimir Ruth. Mas antes, ele precisaria resolver uma questão com outro parente mais próximo, conforme a lei. Boaz agiu com determinação e respeito, e no final cumpriu sua promessa, resgatando Ruth. Eles se casaram, e dessa união nasceu Obed, que mais tarde se tornaria o avô do rei Davi, e da linhagem de Davi viria o Messias, Jesus Cristo. A história de Ruth nos ensina que a redenção é parte do plano divino para a humanidade. Assim como Ruth foi redimida por Boaz, nós também somos redimidos por Cristo, o nosso verdadeiro Redentor. Através da morte e ressurreição de Jesus, fomos resgatados da escravidão do pecado e colocados em uma posição de honra diante de Deus. Assim como Ruth foi resgatada e restaurada à posição de honra, nós também somos redimidos em Cristo. Não importa de onde viemos ou quais dificuldades enfrentamos, Deus oferece a todos a oportunidade de redenção e um novo começo. Assim como Ruth experimentou a transformação de sua vida, nós também podemos experimentar a transformação que Deus nos oferece, tornando-nos parte de seu plano eterno de salvação. Se essa palavra falou ao seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com outras mulheres que precisam ouvir essa mensagem. Durante 31 dias, estamos estudando a história de mulheres da Bíblia e extraindo lições poderosas para a nossa vida. Então, já deixe seu like e venha comigo nessa jornada. E se você gostou de conhecer a história de Ruth e aprendeu com ela, compartilhe conosco nos comentários. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Nos vemos no próximo episódio.